Bom dia, caçadores de sabedoria. Olha só, Cássio, dá um bom dia pra galera aí. Bom dia, bom Hoje dia. a gente tá aqui no nosso espaço, no nosso estúdio. Pessoal, sexta-feira, sextou. O nosso espaço aqui hoje tá cheio de gente. Nós estamos aqui hoje com o Cássio. Dá um oi, Cássio. Olá! Estamos aqui com a nossa querida Natália. Dá um alô, Nath. Hello! E estamos com a minha digníssima noiva, Victoria. Dá um oi, amor. Oiê! E estamos aqui sexta-feira. E, cara, todo o episódio do Sabedoria Diária que começa a semana e que termina a semana ele é especial, certo, Cássio? Exatamente. Porque o que começa a semana tem que ser muito cheio de sabedoria pra começar bem. Exato. E o que termina tem que ser muito cheio que é pra terminar bem. Você sabe que os dois momentos mais importantes de qualquer coisa é o começo e o final, né? Porque o que acontece no meio, tem sua importância, isso é óbvio, mas a gente sempre lembra do começo e do final, certo? Exatamente. Você quer uma prova disso? Manda. Qual foi o seu primeiro carro? Eu acho que eu comprei foi um Escort. E qual foi o seu último carro? O City. Então, você sempre vai lembrar o primeiro e o último. É. É que carro é um negócio que a gente lembra, né? Mas qual foi a primeira escola que você estudou? Eu lembro. Ah. Foi. A escola infantil, eu não lembro mais o nome, mas eu lembro. 1910, né? Primeira professora. Qual foi a sua primeira professora? Não, esquece. Enfim, Tá bom, vocês entenderam. Muito obrigado. Vocês entenderam que o começo e o final são importantes, mas vamos lá. Aqui é o lugar onde a sua vida é transformada com sabedoria. E nós temos algumas regras aqui. Pra gente finalizar a semana, quando for o final da semana e o começo, Cássio, aí eu explico as regras e no meio da semana não, pra não ficar muito chato. Beleza. Então nós temos 3 regras aqui no nosso programa Sabedoria Diária. Primeira regra, toda vez que você ficar sábio, que você entendeu o que está sendo falado, você vai deixar o comentário de um lobo nos comentários. Porque nós somos caçadores de sabedoria. E o lobo é o símbolo da nossa alcateia. Toda vez que você comentar um lobo, significa que você ficou sábio, que você aprendeu e entendeu o que está sendo falado aqui. Segunda regra, você tem que mandar isso daqui para 5 pessoas. Seja no seu WhatsApp, no seu Instagram. Por quê? Porque a Bíblia fala que a sabedoria é uma riqueza e ela vale mais do que ouro. E diz também que a generosidade antecede a prosperidade. Então, se a sabedoria vale mais do que ouro, ela é uma riqueza. E se você quer ser próspero, você tem que ser generoso. Então, compartilhe a sabedoria que você está aprendendo neste local aqui. Mande esse vídeo para 5 pessoas que você ama, ou 5 pessoas que você nem conhece, ou talvez 2 que você conhece, 3 que você ama, não importa. Apenas mande. E por último, a regra que eu acho que não é nenhuma regra, é uma obrigação. Quem chega aqui tem que sair diferente, certo, Cássio? Exatamente. Vamos começar? Bora. A gente está lendo o livro de Esther. A gente falou ontem sobre a importância de se preparar espiritualmente antes de qualquer batalha, certo, Cássio? Certo. E agora a gente vai entender o que aconteceu nessa batalha, e o nosso intuito aqui é sempre estudar a história da Bíblia e tirar da Bíblia a sabedoria dos detalhes dessa história. Então vamos lá. Esther, capítulo 5, versículo 1. Qual capítulo, Cássio? 5. Versículo qual? 1. 5. Olha, falando inglês. Então dá um Yeah. bom dia em inglês aí pra galera. Good morning. Ah, que isso, hein? Vamos lá. No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha. Roupa de quê, De Cássio? rainha. Qualquer roupa? Não era uma roupa Era nenhuma. da Zara? Também não. Era da rainha, roupa de rainha. E ela ficou esperando no pátio dentro do palácio, em frente ao salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente à porta do pátio. Então olha só pra você entender o contexto, Nath. Esther, ela precisava trocar uma ideia com o rei, porque dependia dela salvar a vida de uma galera. Só que para falar com o rei, não era qualquer hora, tinha hora marcada. Só que ela não tinha tempo para marcar a hora e ela precisava falar com o rei naquela hora. E aí ela se preparou toda, ela falou, meu Deus, espero que o rei não fique bravo. Então essa história aqui é o que vai acontecer agora, a gente vai entender que ela chegou na hora para falar com o rei, sem poder falar com o rei, mas precisando falar com o rei. Então se liga o que está acontecendo. Aí a Bíblia fala, né? O rei estava lá dentro, sentado no trono, que ficava na frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá, teve boa vontade com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. O que é estender o cetro de ouro? Deu permissão para ela. E olha, escuta isso, Cássio, olha que loucura. Esther entrou, chegou perto do rei, tocou no seu cetro e o rei perguntou, o que está acontecendo, rainha? O que você deseja? Gente, se prepara. Tá preparado, Cássio? Bora. Tá preparado, Nath? Tá preparado, amor? Escute isso, ó. Olha isso. O rei perguntou, o que está acontecendo, rainha? O que você deseja? Peça o que você quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Cássio. Uau. Pera aí, Cássio. Pensa comigo, ó. Escuta o que eu tô te dizendo. Olha, a gente tá falando sobre mulheres sábias. Mulheres, vocês que estão assistindo isso, escute isso. Escute isso. Esther, ela precisava salvar o seu povo. E o rei tinha poder para salvar o seu povo.
certo? Certo. Então imagina que você precisa de algo, eu preciso de alguma coisa, tá? Eu preciso de, sei lá, alguma coisa. E o rei fala pra ela, olha, me peça o que você quiser que eu te dou, pode ser até metade do meu reino. Então o rei está dizendo que até coisas que aos olhos de muitas pessoas poderiam ser mais importantes do que o que ela precisava, o rei estava oferecendo, né? E quando a gente fala assim, a gente imagina, pô, o rei falou isso, Esther na hora falou, não, salva meu povo, salva meu povo. Sabe o que a Bíblia diz que Esther fez, Cássio? O quê? Você tá preparado para saber? Manda. O que, olhando assim, a gente, pela trama, a gente começa a pensar, pô, certeza que na hora ela falou, ajuda o povo, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que, olha isso, escute isso, Nath, que aqui vai ter uma dose de sabedoria para as mulheres, olha só. A Bíblia fala assim, ó, o rei falou, peça o que você quiser que eu te dou, até se for metade do meu reino. Esther respondeu, ô Cássio, você acha que ela respondeu, eu quero metade do seu reino? Eu acho que não. Você acha que ela respondeu, eu quero riqueza, dinheiro? Você acha que ela respondeu, eu quero salvar meu povo? Poderia ter sido. Poderia ter sido, né? Uhum. Só que você já ouviu aquela frase, que a coisa certa é na hora errada dá errado? Sim, claro. Eita, segura, ó, eita, tá chegando. A Bíblia fala assim, ó. Esther respondeu, rei, se for do seu agrado, olha isso, se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã, que é outra pessoa, que é o vilão. Amã é quem quer matar os caras. Só pra você entender, Amã é quem quer matar, Esther quer salvar e o rei é quem decide. Então virou um tribunal, é o promotor, o advogado e o juiz. A Esther fala assim, rei, se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para um banquete que eu estou preparando hoje, para o Senhor. E o rei ordenou, diga a Amã que venha depressa, para que nós aceitemos esse convite. Assim, o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Vamos esperar o que está acontecendo. Então, peraí, aqui nós temos uma dose de sabedoria. Esther precisava de uma decisão do rei, certo? Certo. Só que você acha que grandes decisões são tomadas em qualquer momento? Não, tem que ter um momento propício. Existem negócios que a gente fecha em algum lugar. Você pode fechar um negócio no elevador, sei lá, mas essas coisas são exceções à regra. A regra é que grandes decisões são tomadas em locais pensados, estruturados, organizados e nada impulsivos. Uhum. Então Esther sabia que o rei estava emocionado. Ele, pede o que você quiser. E ela falou, não vou pedir o que eu quero aqui agora. Eu tenho que trocar uma ideia, eu tenho que explicar pro rei exatamente o que eu preciso. Então aqui nós temos uma dose de sabedoria. Mulheres, eita, posso mandar? Posso mandar? Mulheres, aqui falando sobre mulher, mas isso serve para todo mundo, mas eu vou me especificar mais para as mulheres, porque a Bíblia está falando de fato sobre uma mulher. Que uma mulher sábia, a Bíblia fala em Provérbios 31, que a mulher sábia, ela fala com sabedoria e delicadeza. E aqui eu posso acrescentar que a mulher sábia fala com sabedoria, delicadeza e estratégia. Você quer ver? Existem mulheres que às vezes estão cheias da razão, e tá com a razão. Só que às vezes, essas mulheres, em momentos errados com os seus maridos, tentam resolver esses assuntos que elas têm razão. E por ser um momento errado, falando a coisa certa, a situação inteira fica errada. Então, às vezes, vou dar um exemplo, sei lá, seu namorado, seu marido, seu noivo chegou de um dia cansado de trabalho e você tem até razão em alguma coisa, mas você quer resolver naquele momento ou quer resolver no momento que não cabe. E aí, e mesmo você tendo razão, causa uma enorme confusão. A Bíblia está dizendo que o rei estava disposto a ouvir Esther. Mas Esther falou, opa, mas espera aí, mesmo que ele esteja disposto a me ouvir, esse ainda não é o melhor momento porque eu vou tratar com algo muito importante. Então eu prefiro que a gente faça um jantar, troque uma ideia, converse, porque no momento propício eu vou dizer o que tem que ser dito. Então a dose de sabedoria aqui é o seguinte, ter a razão é uma coisa, permanecer com ela é outra. Uhum. Tá entendendo? Entendi. E não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Então muitas mulheres, às vezes, têm conflitos nos seus relacionamentos. A gente vive uma época, vou contar pra vocês, tá? A gente vive uma época de guerra de narrativas, onde tá tudo muito bagunçado. As pessoas confundem submissão com ser subjugadas. As pessoas confundem respeito com serem oprimidas. As pessoas confundem muitas coisas. E pela guerra de narrativa existente hoje, muitos relacionamentos estão acabando. Deixa eu te contar um negócio. Vou te contar um negócio, tá? Isso eu posso falar com bastante clareza e autoridade, baseado naquilo que o Senhor tem me mostrado através do seu texto. Cara, daqui a 30 anos, a gente vai ver muitas pessoas que bateram tanto nessa tecla de que sozinho era o suficiente, de que não precisava de ninguém, não precisava de um companheiro, de que eu sou feliz sozinha, eu me completo, eu sou... Daqui a 30 anos a gente vai ver essas pessoas reclamando, porque viver sozinho é muito ruim. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Vou falar biologicamente, se não fosse para um homem e uma mulher conviverem juntos,
A vida não precisava de dois para acontecer. Biologicamente falando, o homem já nasce com algo que a mulher precisa para gerar uma vida, e a mulher nasce com algo que o homem precisa para gerar uma vida, e juntos eles geram uma vida. E o propósito da vida, como animais que somos, é nascer, viver, reproduzir e morrer. Isso é biologia. Isso não tem nada a ver com religiosidade, nem com crença. Então o que eu tô querendo te dizer, gente? Muitos relacionamentos que poderiam ser saudáveis acabam e se arruinam pela falta de sabedoria do que fazer com a razão. Ter a razão é uma coisa, permanecer com ela é outra. Mulheres e homens também. Não busquem só ter a razão. Busquem permanecer com a razão. E mais importante do que ter a razão, permanecer com a razão, é permanecer em paz. Uau! Forte ou não? Foi forte, hein? Bom, Até Aristóteles. eu citei até Aristóteles, você viu? Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui já o episódio de hoje, né? E a gente continua amanhã. Não vai ver o resto da história? Mais um pouquinho, Não, assim, o resto da história... Espero que seja justa, né? Porque ela chamou o antagonista e o cara que... Não, mas isso, você tá, eu não vou nem dar spoiler, a gente vai continuar amanhã, mas deixa eu te contar. A treta que tá acontecendo é o seguinte: Amã quer matar o povo de Esther. Esther quer salvar o povo. O rei não sabe que Amã é pilantra e nem sabe que Esther é desse povo. O rei não sabe que Esther é judia e não sabe que Amã quer matar os judeus. Então esse Game of Thrones vai se resolver amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com essa mesma camiseta, com essa mesma plateia. Tá gostando? Pegou a dose de sabedoria? Ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não, eu achei que ela quis ser justa, assim. Ela quis, assim, levar ele pra falar assim, ó, aqui, ó, meu povo... Mas o que você achou sobre ela preparar um momento? Porque o rei falou, pode falar o que você quiser, mas ela quis preparar um outro Agora, momento. se a gente for muito com sede ao pote, às vezes a gente se estressa. Aí, ó, se você for com sede ao pote, aí vai ficar ruim. Amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com essa mesma sabedoria, se prepare que a gente vai saber a continuação dessa história. A dose de sabedoria de hoje, no resumo, foi essa. Saiba o momento estratégico de usar a razão, porque senão você vai perdê-la. Ter razão e permanecer com a razão são coisas totalmente diferentes. Certo, minha princesa? Então. Fiquem com Deus. Se você gostou, deixa um comentário. A gente se vê amanhã. Sabedoria diária, a sua dose diária de sabedoria.